Quem está em propósito com Deus, levante assim a mão. Nós estamos em propósito, né, irmãos, com o nosso Deus nesta campanha. Quem está fazendo, irmão? Eu estou fazendo, que eu quero o mover de Deus em mim. Quem quer o mover de Deus na sua vida? Nós estamos orando, clamando a Deus para que Deus mova a sua mão por nós. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Concentra aqui, irmão, no altar de Deus. Concentra aqui. Deixa para conversar depois. Concentra aqui no altar do Senhor. Queridos, abra a tua Bíblia aí em Marcos capítulo 4, o versículo de número 35. Depois a gente vai ler Mateus capítulo 8, versículo 23. Primeiramente a gente vai estar lendo Marcos capítulo 4 e o versículo de número 35. Toda honra e glória seja dado ao nosso Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. Agora vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Levante a mão, igreja, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Toma o teu assento, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que está nos falando sobre a tempestade. Nós temos aqui 3 textos que está narrando a mesma narrativa. Primeiro Marcos capítulo 4, versículo 35, depois Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25, e também Mateus capítulo 8, versículo 23. Todos esses 3 textos aqui, eles trazem a mesma história, mas com detalhes diferentes um do outro. Nós percebemos aqui que Jesus, ele chama os seus discípulos e pede que eles passem para o outro lado da margem. Mas a palavra diz que enquanto eles entram no barco e estão a navegar para o outro lado,
se levantou uma grande tempestade. Os ventos, eles começaram a soprar contra aquela embarcação. O mar começou a agitar, o mar começou a levantar as suas ondas e começou a jogar água para dentro da embarcação. A palavra diz que os discípulos, eles começaram a temer. Jesus estava também no barco com os discípulos, mas a palavra diz que Jesus estava deitado ali na polpa, descansando sobre uma almofada. A palavra diz que quando aquela tempestade se levantou de uma maneira gradativa, os discípulos começaram a se preocupar, porque eles acharam que eles iriam perecer. Mas Jesus não estava ali no barco, estava, mas Jesus estava dormindo. E a palavra diz que os discípulos começaram a clamar, começaram a ir até Jesus e dizer: mestre, desperta, acorda, porque nós estamos perecendo. O que acontece ali, o que aconteceu ali no meio, na embarcação dos discípulos, é que os discípulos colocaram na sua mente que eles iam perecer. E eu quero pregar aqui sobre o tema aprendendo com as tempestades. 1, 2, 3, aprendendo com a tempestade. De novo, aprendendo com a tempestade. Irmãos, a tempestade, ela tem muito a nos ensinar. Quando nós falamos de tempestade, nós estamos falando dos vendavais da vida, dos problemas que a vida vai proporcionar diante de nós. Estamos falando dos desafios que todos nós, independente se somos cristãos ou não, vamos passar. E nós aprendemos aqui 3 verdades sobre a tempestade. Quando os discípulos entraram no barco, e Jesus também, e foram para o outro lado, eu tenho certeza que eles não estavam esperando pela tempestade. Eles não imaginaram que no meio do caminho ia se levantar uma tempestade. Então nós aprendemos que a tempestade, elas são inevitáveis. A tempestade da vida, ela é inevitável. É difícil, jamais alguém pode dizer assim: na minha vida jamais vai ter tempestade. Nenhum ser humano pode olhar para si mesmo e dizer: na minha vida não vai ter problema. Porque essas palavras não vai adiantar. Porque a tempestade, elas são inevitáveis. Não tinha como os discípulos ir para o outro lado sem enfrentar aquela tempestade. A segunda lição, a segunda verdade que nós aprendemos sobre a tempestade é que a tempestade, elas são inesperadas. Os discípulos estavam navegando para o outro lado e eles não estavam esperando a tempestade. Eles não programaram dizendo: no meio da nossa ida para o outro lado, a tempestade vai vir. Irmão, ninguém se prepara para enfrentar uma tempestade. Ninguém se programa para dizer: não, no fim de maio vai vir um grande problema para a minha vida. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a tempestade da vida são inesperadas. Os problemas, eles não avisam quando eles vêm. A enfermidade, quando ela vem, ela bate na sua porta. Muitas das vezes ela vem sem avisar, irmãos. Ela não traz um aviso. Quando o desemprego bate na sua porta, ele não vem com aviso. Muitas vezes você sabe na hora, nem se preparou, nem se programou e chegou aquela tempestade. A terceira verdade que nós aprendemos sobre a tempestade é que a tempestade, elas são administráveis. Não tem como alguém olhar para a tempestade e dizer: eu vou administrar a tempestade.
Eu vou pedir para a tempestade vir mais lenta. Eu vou pedir para a tempestade vir, mas ela venha tão fraquinha que ela não vai causar transtorno para a minha vida. Então nós aprendemos que a tempestade são administrável. Você vai ver que os discípulos, eles não conseguiram administrar. Começou a tempestade, o vento forte, a água começou a entrar no barco e eles não puderam fazer nada, apenas gritar por Jesus, irmãos. Agora todos nós passamos por tempestade. Olhe para o irmão, repita para ele, diga: todos nós passamos por tempestade. Todos nós, irmãos, em algum momento da vida a gente vai enfrentar a tempestade. Se hoje a sua vida está uma bonança, mas amanhã a gente não sabe. Hoje talvez a gente esteja feliz, alegre, com a conta cheia do dinheiro, mas amanhã a gente não sabemos. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que a vida ela é uma roda gigante, irmão. E essa roda gigante ela roda. Tem hora que ela para em cima, ela roda e ela para em cima. E nós estamos por cima, mas tem hora que ela vai rodar e ela vai parar e nós vamos estar embaixo. E essa rotação, ela vai seguir essa sequência. É por isso que a gente precisa entender que todos nós passamos por tempestade. Agora, irmãos, olhando aqui para o texto de Mateus capítulo 8, versículo 24, nós aprendemos aqui 6 coisas grandes na travessia deste mar. Quais são as 6 coisas grandes que aconteceram na travessia do mar? Primeiro, a primeira coisa que aconteceu ali foi uma grande tempestade. Uma grande tempestade se levantou naquela travessia. Porque, irmão, quando nós estamos em mudança de uma margem para outra, é inevitável grande tempestade vir, vai vir tempestade. Quando nós estamos em mudança de vida para crescimento espiritual ou financeiro, vai vir, irmão, para a nossa vida uma grande tempestade. E essa tempestade, olhe para mim, muitas das vezes existe em nós, olhe para mim. O que é que existe, pastor? Primeiro, a tempestade no corpo. Quantas pessoas hoje estão passando por doença no seu físico, emocional? É uma tempestade no corpo, é uma luta que a pessoa passa. A segunda tempestade que existe em nós é a tempestade da alma. Quando a alma está dilacerada, a alma está aflita, o emocional está abalado. Então, a tempestade na alma, irmão, muitas vezes estão manchados pela mancha do pecado. Isso é uma tempestade na alma. Quando a pessoa está oprimida por demônios na sua vida espiritual, isso é uma tempestade na alma. A terceira tempestade é a tempestade no espírito. Você já viu que quando muitas das vezes a nossa tempestade ela é interna, e a tempestade interna ela vai se manifestar de forma externa. Você sabia que a maioria dos estresses na família, o marido se estressa com a mulher porque dentro aqui está uma tempestade e ela se expõe para fora. Como ele não está aguentando a tempestade dentro, ele expõe para fora e acaba brigando. Quem já viu isso? Acaba se estressando, por quê? Tempestade no espírito. Agora, irmãos, a segunda coisa que aconteceu na travessia do mar, aconteceu ali um grande temor. Mateus capítulo 8, versículo 25, leia comigo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que pereçamos. Os discípulos começaram a temer. E esse temer aqui, irmão, não é um temer de temer a Deus, é um temer de medo. Eles se encheram de medo. Olhe para mim, irmãos, quem nunca passou
no meio de um mar agitado, não tem ideia do que seja uma tempestade. Uma vez eu passei uma tempestade com meu pai, não era uma canoa grande, aquela canoa grande comprida que tem um motor no meio, e a gente morava no interior, na beira do rio, no Pará tem muito isso, né? Aquelas casas de ribeirinho, a gente morou lá também, passemos por isso. Amém, tinha que chegar na cidadezinha, e levantou, irmão, e antes a gente viu o vento se levantando, e o irmão ainda disse assim: meu pai, o senhor vai encarar isso aí, olha que é perigoso, o negócio vai se levantar, irmão. E ele, o outro rapaz, e ele aqui, e o rapaz lá no motor, e eu no meio tirando as águas, irmão. Mas esse negócio quase naufraga, quase a gente vai a pique, irmão. E quando chegou lá, irmão, só estava chovendo do lugar que nós morávamos até a cidade, dava quase 1 hora, irmão. E esse barco quebrando para cá, e quebrava para cá, e rebava para lá. Tem hora que dava dessa altura, ele pá, e rebolava. E a gente, quando chegou na cidade, não estava chovendo, mas no meio do caminho estava. E muitas das vezes a nossa vida acontece isso, irmão. Muitas das vezes no nosso caminhar a gente vai encontrar uma grande tempestade. Irmãos, então quem é que não vai sentir medo em uma situação assim? Os discípulos sentiram medo. E quais foram os temores que eles sentiram? Existe o temor que indica o medo, eles se encheram de medo. Porque no momento da tempestade, todos nós vamos se sentir com medo, irmão. Também existe o temor que indica o respeito. Existe o temor que é o princípio da sabedoria que está em Provérbio. O temor é o princípio da sabedoria. Agora, irmãos, também naquela travessia, aconteceu ali uma grande súplica. Os discípulos perceberam que iam perecer. O que eles fizeram? Suplicaram a Jesus, porque Jesus estava na embarcação. Leia comigo Mateus capítulo 8, versículo 25, irmão. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que pereçamos. Eles chegaram até Jesus e disseram: Mestre, despertaram, acordaram, eles disseram: salva-nos, Senhor, me salva-nos que nós estamos perecendo. Irmão, quem é que nunca, no momento da luta, do sofrimento, nunca orou para Deus dizendo: Deus, eu não aguento essa luta, eu não aguento este problema, eu não aguento essa dificuldade, eu não aguento essa dor, me socorre? Quem é que não fez isso, irmão? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já suplicamos a Deus. Quem pode levantar as mãos e glorificar? Olhe para mim. Irmãos, também naquela travessia do mar, houve uma grande súplica. Ou seja, qual é a natureza dessa súplica? A natureza da verdadeira súplica. Eles clamaram ao Senhor, porque estavam precisando do socorro. O propósito da verdadeira súplica, eles precisavam do socorro de Deus naquele momento. O efeito da verdadeira súplica, Jesus se levantou, irmãos. Jesus estendeu a mão e acalmou o vento, acalmou a tempestade e houve uma grande bonança. Levante a tua mão, porque eles clamaram ao homem certo. Irmãos, eles clamaram ao homem certo e eles sabiam que Jesus estava ali. Eles tinham convicção, porque eles estavam vendo a presença de Jesus na embarcação deles. Eles sabiam que Jesus não estava apenas na embarcação, mas também na vida deles. Olhe para mim. Uma coisa é entender que Jesus está na minha embarcação, outra coisa é entender que Jesus está na minha vida. Qual é melhor, ter Jesus na embarcação ou ter Jesus na vida, irmão? Irmãos, Jesus poderia não estar fisicamente ali, mas na vida deles, Jesus estava, porque eles estavam servindo ao Senhor. Agora, irmão, dentro
desta narrativa, nós encontramos ali uma grande pergunta. Nesse texto aqui existe 4 perguntas. Diga comigo, 4 perguntas. Abre a Bíblia, irmão, abre a Bíblia para nós ver a pergunta. Existe 4 perguntas que foram feitas dentro daquele barco. Os discípulos fizeram 4 perguntas para Jesus. A primeira foi: Mestre, versículo 38, não se te dá que pereçamos? Irmãos, as 4 perguntas que foram feitas no momento da tempestade. A primeira foi: Mestre, será que o Senhor não se importa? A gente está perecendo. A gente está perecendo, a tempestade está batendo forte contra nós. A segunda pergunta que foi feita está no versículo 40. Jesus olha para ele e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Irmãos, esse tímido que a Bíblia fala aqui, não é aquela timidez que a pessoa tem, dificuldade de conversar, de fazer amigo, não é essa timidez. Essa timidez aqui é no sentido de medo, de covardia. Eu estou dizendo: olha, por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão sendo covardes, com medo do vento, da tempestade, se eu estou com vocês? Se eu estou com vocês no barco, por que vocês estão com medo, achando que vão perecer, se eu estou aqui? Se vocês podem clamar a mim, se vocês podem buscar a minha face, eu posso responder. Quem está ouvindo a voz de Deus, levanta a tua mão. A terceira pergunta que nós encontramos no texto da tempestade, está no versículo 40, a parte B. Jesus olha para ele e diz assim: olha, ainda não tem fé? Será que vocês ainda não têm fé? Ou seja, Jesus dizendo: olha, eu estou com vocês no barco, vocês estão navegando comigo, eu dei uma ordem, foi eu que dei a ordem para vocês ir para outro lado, para nós ir para o outro lado, e vocês ainda não aprenderam a ter dependência em mim. É Jesus dizendo para eles: olha, eu estou com vocês, a ordem foi eu que dei, mas vocês ainda não aprenderam a depender de mim. Sabe por que o medo vem, irmão? Porque a gente não aprendeu a depender de Deus. A partir do momento que a gente aprender a depender de Deus, a gente não vai mais viver atemorizado. Levante a tua mão. Jesus diz: olha, ainda não tem de fé, vocês não aprenderam ainda a exercer a fé de vocês. Vocês preferem reclamar do que clamar. Vocês preferem murmurar do que se levantar. É Jesus dizendo para eles. Agora a quarta pergunta está no versículo 41. Irmão, lá no finalzinho, quando Jesus se levanta e ele acalma a tempestade, ele dá ordem para o vento. O discípulo nunca tinha visto aquilo, irmão. Aquele fenômeno foi presenciado a primeira vez pelos discípulos. O discípulo não tinha visto alguém levantar a mão e dizer: para, vento. Ele não tinha visto alguém levantar a mão e dizer: acalma, mar, ondas para. E as ondas começaram a se acalmar. Não tinham visto isso. Eles começaram a dizer: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, irmão? Porque até então eles não tinham visto o poder sobrenatural do Senhor Jesus, irmão. Porque o relacionamento dos discípulos até então era superficial. Quem está comigo, levante a mão. E eles não conheciam os feitos extraordinários de Jesus. Não tinham visto Jesus operar um grande milagre ainda, irmão. Irmão, quem ainda não viu Deus operar grandes coisas, é pessoas que ainda fazem questionamento: Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ama. Nós precisamos ver que o nosso Deus é grande e Ele pode fazer tudo e muito mais. Levanta a mão, igreja. Eu quero pregar e você toma posse. Irmãos, a quinta grande coisa que aconteceu ali na tempestade foi uma grande bonança. Diga, uma grande bonança. Versículo 26.
E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Depois da palavra de Jesus liberada, o que foi que veio? Seguiu-se uma grande bonança. Porque depois que a palavra de Jesus é liberada, irmão, se Jesus deu uma ordem, está dada. Se Jesus ordenou para o vento e o mar se acalmar, o mar vai se acalmar. Porque a palavra dele, irmão, é soberana. Se ele deu a palavra, ele não volta atrás com a sua palavra. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, eu e você não precisamos se preocupar, porque se foi Deus que deu a palavra, ele vai cumprir com a sua palavra. Levante a mão. Se a palavra que saiu do altar foi ele que liberou, não se preocupa, fica despreocupado, durma em paz, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Irmãos, a verdadeira bonança resulta da presença do Senhor. Irmão, se Jesus não tivesse ali para acalmar o vento e o mar, tinha tido bonança? Não. Sabe por quê? Porque a bonança, ela vem pela presença de Jesus. Olhe para mim agora. Quem não tem presença do Senhor, não tem bonança na sua vida, irmão. Não adianta alguém dizer assim: pastor, eu estou fora da igreja, eu estou sem Jesus, eu não sirvo Jesus, e a minha vida é uma bonança. Não é, é uma mentira. Porque a bonança, ela vem pela presença de Jesus. Só tem bonança quem tem presença. Se eu tenho a presença de Jesus, a bonança na minha vida é certa. Levanta a mão. Bonança de paz, bonança de saúde, bonança de prosperidade, de recurso financeiro, de vitória, de vida abundante. Mas para isso, a presença dele tem que estar conosco. A verdadeira bonança resulta da palavra do Senhor. Você pode perceber no texto que a bonança só vem quando ele levanta e libera a palavra. Depois que ele libera a palavra liberada da boca de Jesus vai trazer bonança. Por quê? É a palavra do Senhor que traz bonança, irmão. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Irmão, não vem bonança através de palavra do Lula, não vai vir bonança através de palavra de homem, palavra de mulher, palavra de governo, palavra de pastor, mas se Deus liberar a palavra através da palavra dele, vai vir bonança, irmão. Através da palavra dele vai vir bonança. A verdadeira bonança resulta do poder do Senhor. Ali o poder de Jesus foi manifesto. Ele levantou a mão, mandou o vento acalmar, mandou o mar acalmar, e o poder dele foi manifesto naquele momento. Levante a tua mão. O poder de Deus ainda está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Levante a mão e dê glória. O poder de Deus ainda está sobre esta igreja, ainda está sobre o pastor, sobre a família do pastor, sobre os músicos, sobre os obreiros, sobre o diácono, sobre a diaconisa, sobre os congregados, visitantes. O poder do Senhor ainda está no nosso meio. Irmãos, e ali também houve um grande homem. Que grande homem é este? Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, quem foi que fez aquela maravilha? Olhe para mim. Jesus, o grande homem. Que grande homem é esse, pastor? O homem que nasceu, viveu e morreu sem pecados. O homem que foi enviado por Deus o Pai. O homem que tem a solução para todos os problemas da face da terra. Se Deus quiser levantar doente, Deus levanta. Se Deus quiser ressuscitar os mortos, Ele ressuscita. Se Ele quiser libertar o leproso, Ele liberta, porque Ele tem solução para todos os problemas. Levante a tua mão. Aí no texto há uma palavra, há uma pergunta: quem é este? Levante a mão e repita comigo: quem é este? 1, 2, 3, bem forte que eu vou responder: quem é este?
Quem é este? Quem é este, pastor? Este é o Cristo. É o Cristo, Filho de Deus, irmão. João capítulo 4, versículo 26. Jesus, ele para ao lado do poço feito por Jacó em Samaria, e ali senta uma mulher, irmão. Aquela mulher tinha uma vida destruída, ela era mal falada dentro de Samaria, porque ela tinha vários maridos, e o que ela tinha agora também não era dela. Irmãos, Jesus vai sentar ali perto dela, e ela vai dizer para Jesus: olha, mestre, o judeu diz que a salvação vem dos judeus. Irmãos, você vai perceber que naquele momento ali Jesus vai dizer para ela: olha, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e é eu que estou falando contigo. Jesus se manifestou para ela dizendo: olha, tu está esperando o Messias, eu sou ele, e é eu que estou falando contigo. Levante a tua mão. Jesus está falando aqui neste lugar, irmão. Quem é este? Este é o pão do céu. João 6:51, irmão. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Não é aquele pão da padaria, o pão francês, ou o pão massa fina, como alguns dizem, o pão cevado em alguns lugares. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Levante a tua mão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem é este? Este é a luz do mundo. João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quem tem Jesus tem luz, quem tem Jesus tem luz, quem tem Jesus está iluminado, quem tem Jesus tem luz na sua vida, irmão. Quem é este, pastor? Este é o bom pastor. João 10:11, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quem é este? Este é a porta das ovelhas. João 10:9, eu sou a porta da ovelha. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará descanso para a sua alma. Quem é este, pastor? Este é a ressurreição e a vida. João 11:25. Quem é este? Este é a videira verdadeira. João 15, versículo 1. Quem é este? Este é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Levante as tuas mãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Quem é este? E este homem habita no nosso meio. Quem sente a presença dele? Quem sente a presença dele? Quem sente a presença dele? E ele está no nosso meio, igreja. Quem é este? Quem é este? Olha, irmão, que os discípulos perguntaram: quem é este? Quem é este homem que a gente está seguindo? E a gente não viu ainda o que ele acabou de fazer. Irmãos, agora para concluir, olhe para mim. O que fazer na hora da tempestade? Porque no momento dos problemas a gente fica sem saída. O que eu faço? Para onde eu vou? Qual vai ser a minha saída? Olhe para mim agora, olhe para cá com meus olhos verdes. Irmãos, contemplar a tempestade não é a solução. Olhe para mim. Ficar olhando para o problema e reclamando não é a solução. Porque tem gente que só contempla a tempestade. Ele olha para a tempestade e diz: não, a minha vida é só uma luta. Ele fica luta. Ele olha para a tempestade, ele contempla a tempestade. Não, a minha tempestade é a doença. Ele fica doença. E ele ainda adota a doença como para ele, irmão. Chama a doença de minha doença. Diga: vai para lá, manda embora em nome de Jesus. Tem gente que adota, irmão, o problema como um problema de intimação. É a minha dor, não é minha dor não, que eu não tenho dor não. Levanta a tua mão e repreenda o mal. É o meu problema. Não tenho problema não. Os meus problemas Jesus já vai resolver, né? Que vem para a minha vida, mas não é nosso. Então olhe para mim. Reclamar contra a tempestade não é a solução. Não adianta você olhar para o problema e ficar só reclamando. A minha vida é... Não.
Não faça isso, irmão, que vai piorar ainda mais. Quem está comigo, levante a tua mão. Nunca libere palavra de derrota sobre a tua vida. Pode estar difícil, mas abençoe a tua vida, irmão. Irmão, já viu um ditado popular que muitas das vezes as mulheres usam para menosprezar os homens? Eu não gosto muito dela, não. É aquela frase assim: todo homem é sem vergonha de estar repreendido. Eu não sou. Na minha vida eu não tomo posse disso. Quem está comigo, levanta a tua mão. Ô marido, não toma posse disso, não. Porque tem mulher, na hora da raiva, ela fala isso. Sim ou não? Todo homem é errado. Se tem um montão de errado aí, eu não estou nesse grupo. Levanta a tua mão. Eu estou fora desse grupo dos errados e eu estou servindo a Deus. Não aceite, irmão, derrota na sua vida. Irmãos, usar o remo na tempestade não é a solução. Que eu tenho certeza que naquele barco tinha remo. Tinha ou não tinha? Tinha, irmão. Eles eram pescadores. Pescador não anda por aí sem remo. Anda? Não anda. Mas eles... Agora imagine dizendo assim, um olhando para o outro, Pedro olhando para Tiago: vamos pegar o remo e vamos tentar resolver na força do remo. Não vai resolver. Porque, irmão, não adianta usar o remo, porque usar o remo não traz solução. Porque tem hora que a gente quer resolver do nosso jeito, né, irmão? Usar o nosso remo, a resolver da maneira que eu posso. Agora, procurar socorro também não é a solução. Irmão, aliás, procurar o socorro é a solução. Olhe para mim. O que os discípulos fizeram ali? Eles procuraram socorro em quem? Em quem estava dentro do barco. Eles não procuraram socorro em quem estava fora do barco. Quem pegou o que eu vou aplicar aqui, levanta a mão. Eles não buscaram socorro, irmão, com quem estava fora, mas quem estava dentro. Tem gente que está na igreja, em vez de buscar socorro com quem está na igreja, quem tem vida de oração, quem tem vida de consagração, vida com Deus, em vez de ele buscar socorro em Deus, ele vai buscar socorro fora do barco. Em vez de ele buscar socorro em Deus, ele vai consultar espírito, consultar outras religiões, porque ele está buscando socorro fora da embarcação. Olha agora para o irmão, com muita educação, diga: não busque socorro fora da embarcação. A solução que você quer, irmão, está dentro da embarcação. O Jesus que vai mudar a tua vida não está fora da igreja, não, ele está na igreja. O Deus que vai mudar a tua vida, irmão, não está lá no bar, não está lá no forró, não está lá na boate, não. O Deus que vai acalmar a tempestade da tua vida ainda está na congregação, ainda está na embarcação, ainda habita na igreja, está no nosso meio. Quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor nesta noite? Eu tenho que entregar isso aqui, irmão, vai dando glória. Porque tem gente, irmão, que a tempestade vem e aí ele sai da igreja porque ele acha que lá fora vai ter a solução. Levante a tua mão e diga: não saia da embarcação, porque o Jesus que você precisa está na embarcação, meu irmão. Olhe para mim agora. Irmãos, a quem devemos pedir socorro? Devemos pedir socorro aos discípulos que também precisam. Não devemos pedir socorro aos discípulos, porque os discípulos também estavam precisando de socorro, irmão. Irmão, não devemos pedir aos que estão na praia, porque os que estão na praia estão distantes. O discípulo poderia ter muito bem ter gritado para os que estavam na praia: socorro! Teria solução? Não teria. Porque os que estão na praia estão distantes, irmão. E não adianta a gente querer clamar para quem está distante de nós, que não vai ter a solução. Levante a tua mão. Irmão, não devemos pedir às autoridades, porque as autoridades sempre estão ausentes. As autoridades sempre estão ausentes. Você quer uma prova? Na hora da tua maior luta, vai atrás de uma autoridade para tu ver se eles estão presentes. Não estão. Sempre ausente, irmão. Sempre ausente. Devemos pedir a um homem que está dentro do barco. Quem é que está dentro do barco?
1, 2, 3, quem é que está dentro do barco? Jesus. De novo, quem é que está dentro do barco? Jesus está fora ou está dentro? Dentro, irmão. E você não pode querer buscar a solução fora da igreja. Crente não encontra a solução para os seus problemas fora da igreja. Problema de crente se resolve no altar, se resolve na presença de Deus. Você lembra de Ana? Ana estava amargurada, mas ela diz, eu estou amargurada, mas eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou atribulado em casa, a Penina está me revoltando lá em casa, mas eu continuo derramando a minha alma perante o Senhor. Ana aprendeu, resolveu os problemas dela no altar. Levante a tua mão. Problema de crente, irmão, não se resolve em delegacia não. Olhe para o irmão e diga, não se resolve em delegacia não. Se resolve no altar de Deus, irmãos. Se resolve no altar do Senhor. Irmão, e como este homem socorreu os discípulos? Olhe para mim. Como foi que os discípulos, Jesus socorreu os discípulos? Primeiro, ele estava dentro do barco. Os discípulos lembraram-se dele. Os discípulos, na hora que a tempestade começou, disseram, Jesus está aqui, está dormindo. A gente vai lá e vai acordar ele. Os discípulos aproximaram-se dele. Olhe para mim. Os discípulos sabiam que Jesus estava ali. Mas o que eles fizeram, irmão? Se aproximaram dele. Levanta a tua mão. Irmão, não basta estar apenas no barco. Eu tenho que me aproximar do Deus que domina o barco. Não vale a pena apenas estar no barco. Eu tenho que me aproximar do condutor do barco, clamar pelo condutor do barco, gritar pelo condutor do barco. Os discípulos aproximaram-se dele. Quem tem se aproximado de Jesus aqui, levante a mão. Como é que eu me aproximo, pastor? Orando. Quem não ora não está se aproximando de Deus. Como é que eu faço isso? Orando, jejuando, colocando a minha vida no altar, lendo a palavra, irmão. Eu estou me aproximando dele, ouvindo a mensagem dele, ouvindo a voz dele. Ele repreendeu o mar e o vento. Irmão, Jesus só agiu pelos discípulos quando os discípulos lembraram dele e aproximaram dele. Irmão, se eu não me lembrar de Jesus e eu não me aproximar, Jesus não faz nada por mim. Os discípulos clamaram, sabe por quê? Aprenda uma coisa na Bíblia. Deus é um Deus que não atenta para a necessidade. O nosso Deus, ele atenta para o clamor. Aprenda isso. Deus, ele sabe que tem muitas pessoas morrendo no hospital. Sabe ou não sabe? Mas Deus vai lá e faz alguma coisa? Não. Deus só resolve mudar a vida deles quando eles, aqueles doentes que estão lá, resolver clamar. Lembra de Jeremias? Jeremias estava preso no pátio da guarda. Deus sabia ou não sabia que ele estava preso? Sabia? Deus poderia ter dito assim, vai lá, soldado, solta o meu profeta, libera o meu profeta. Deus fez isso? Não. Deus se revelou para Jeremias e disse, Jeremias, clama a mim, rapaz. Clama a mim que eu vou te responder. Sabe por quê? Porque Deus não atenta para a necessidade, Deus atenta para o clamor. Eu posso ser o homem mais pobre da igreja, Deus não vai ter misericórdia de mim, eu vou continuar na pobreza. Mas a partir do momento que eu resolver clamar, Deus se levanta e muda a minha situação. Sabe por quê? Porque Deus não atenta para a necessidade, Deus atenta para o clamor. Quem está aprendendo, levante a mão. Tem que clamar, igreja. Irmãos, quem é este homem? Este homem é o homem que desceu do céu. João 3,17. Este é o homem que morreu por nós. 1 Coríntios 15, versículo 3. Este é o sumo sacerdote celestial. Hebreus 7, 1. Este é o único homem que nos pode salvar agora e sempre. Atos capítulo 4, versículo 12. Levante a tua mão. Ele pode salvar. Ele pode mudar a situação da minha vida e da sua vida, irmão. Agora eu deixo um conselho aqui. Não pula do barco. Olhe, segura na mão do irmão com muita educação. Diga, não pule do barco.
Não queira resolver problema fora da igreja. Não, eu estou cheio de... Já viu gente assim, irmão? Estou cheio de problema, eu vou dar um tempo. Irmão, uma pessoa falou para mim, Deus me usou aqui a agir na vida de uma irmã, e Deus liberou, irmão, tirou o filho dela da prisão, como tinha me usado. E ela disse para mim, eu vou dar um tempo, pastor, não quero igreja mais. E era obreiro. Eu fiquei triste com aquilo ali. Eu vou dar um tempo, vou me embora da igreja. Vou dar um tempo, estou cansado. Isso entristece quem serve a Deus, sim ou não? Crente não tem que dar tempo da presença de Deus não, irmão. Levante a tua mão. Porque na hora que você der um tempo, o diabo está lá fora só esperando lá. Na hora que você fala, eu vou dar um tempo, ele está lá fora. Vem mesmo, vem, que eu já estou aqui com a metralhadora pronta para te dar uma fulminada em ti. É, irmão, Satanás não brinca. Então vamos parar com esse negócio de querer dar tempo. Pare com isso. Amém? A gente tem que aproveitar o tempo e se aproximar mais do Senhor. Levante a tua mão. Irmão, levanta a mão com muita alegria. Levante a mão e diga, não perca tempo. Isso. Levante a mão e diga, quando eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, vou servir a Deus com verdade, com sinceridade, vou clamar, vou buscar, vou me entregar ao Senhor Jesus. Irmão, crente, olhe para mim. Crente não deveria ter na mente, olhe para mim, pensamento de desistir, pensamento de desviar. Olhe para mim, crente não presta mais para desviar. Olhe para mim. Você não presta mais para desviar. Olhe para alguém e diga, você não presta mais. Você já está velho, nem para balangar o esqueleto mais lá na festa você aguenta mais. Diga glória a Deus. Então, crente não presta mais para desviar, irmão. Tem que continuar firme com Jesus. Em qualquer tempestade da vida, Cristo é o único socorro, irmão. Olhe para mim. Quem é o único socorro na tempestade da vida? 1, 2, 3. Quem é o único socorro na tempestade da vida? Jesus. Não esqueça disso, irmão. Jesus. Irmãos, eu aprendi. Eu louvo a Deus, olhe para mim. Para onde eu passei, na experiência que eu tenho hoje, de um pastor, de um obreiro de Deus, eu aprendi a depender de Deus. Quando eu estou precisando de alguma coisa, eu venho para ali, dobro o meu joelho e vou falar com o dono da embarcação. Eu vou ali, dobro o meu joelho e vou clamar pelo Deus que ainda está dentro da embarcação. Não está fora, está dentro. Irmão, nosso Deus ainda habita em nosso meio. Levante a tua mão. Nunca duvide que Deus não está na tua igreja, que Deus está, irmão, na sua igreja. Eu já passei afronta em lugares que eu já passei. Aqui na cidade eu já passei por isso também. Alguém dizer, Deus não está na sua igreja. Vai para lá, Satanás. Jesus está aqui sim. Levante a tua mão. Já tive afronta, irmão, de pessoa onde eu passei. Deus não está lá. Está sim. Diga glória a Deus. Primeira prova que ele está é que essa igreja carrega o nome dele, Deus vivo. Levanta a tua mão. E o Deus vivo não está só na placa dessa igreja. O Deus vivo ainda está no meio deste povo que busca Deus em verdade e em sinceridade. O Deus vivo está na minha vida e na sua vida. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor Jesus? Ele está no nosso meio, igreja. Fique em pé agora. Só quem entendeu a palavra. Você vai fechar os teus olhos aí. Fecha os olhos. Liga o pensamento com Deus. Segura na mão do irmão. Jesus está na sua embarcação. A solução para nós é na embarcação. A solução não vai vir de fora. A solução é dentro. É dentro da embarcação que vai vir um socorro. O Deus que está na embarcação é Ele que vai se levantar e vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade. Aleluia. Microfone. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, igreja.
Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar, ó Pai. O Senhor tem liberdade nesta casa. Começa a curar agora, Pai, aqueles que vieram doentes neste lugar, aqueles que vieram entristecidos, aqueles que vieram aqui, meu Pai, sentindo uma opressão em sua vida, aqueles que vieram aqui desanimados, Pai, onde o inimigo tem afrontado a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste jovem, a vida deste obreiro, desta obreira. Vai acalmando a tempestade agora, Pai, e vai trazendo a bonança para a minha vida, para a tua vida. Vai trazendo a bonança para a vida deste crente agora. Feche os olhos, igreja. Alamasta calabai, erevia sei damanda labastei, erevia sui demanda labastei. Espírito Santo de Deus, só tem liberdade nesta noite, Pai. Vai renovando a fé deste crente, vai renovando a esperança dele, a esperança dela. Vai renovando agora a fé, meu Pai, porque não é pulando fora da embarcação que os problemas serão resolvidos, mas é clamando a um Deus que ainda está dentro da embarcação. O Senhor habita no nosso meio, Pai. O Senhor habita no meio da tua igreja. O Senhor habita no meio do teu povo, Pai. Vai entregando a vitória aqui agora. Aramassa queda ramassei, alamanda aramanduia sei calabai. Espírito Santo de Deus, vai visitando agora, Pai. Aonde tiver uma dúvida que está permeando a mente e o coração desta pessoa, onde tiver, Pai, uma dúvida que está permeando, Pai, o ministério, que está permeando a família, o lar, aonde tem uma semente do mal, tentando, Pai, gerar confusão, tentando gerar, meu Pai, dúvida, tentando gerar, meu Pai amado, tempestades, angústia neste lar. Espírito maldito do inferno, pega o teu mal e desapareça desta casa. Pega o teu mal e desapareça do meio desta família. Pega o teu mal e saia do meio desta casa, pela autoridade do nome de Jesus. Continua de olhos fechados, igreja. Pode louvar, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Tu está no nosso meio, Pai. Tu está nesta casa, Senhor. Estende a mão agora e faz diferente. Acalma a tempestade, Pai, que se levanta contra a igreja, contra as famílias, contra os lares. Quantas pessoas estão em casa, Pai? Vai ser diferente. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui. Receba o toque de Deus, igreja. Para te ajudar, tenha força. Olha o toque do Senhor na tua vida. Passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há um mal que nunca acabe, a dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, glória a não Deus. vai se entregar. Alabai, Deus vai adaramassé, agir. calabai.
e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado e vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Acredita, a vitória de Deus. Desista, receba a presença do Espírito Santo. Receba a força de Deus aí, ó. Tenha força, receba renovo de Deus na tua vida aí agora. Receba a presença do Espírito Santo. Esperança, um novo dia virá. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Aleluia. Coloca a mão sobre a cabeça, igreja. A gente vai repetir aquela parte. Tudo vai ser diferente. Levante as tuas mãos, diga: meu Deus. Diga: meu Deus. Repita comigo: meu Deus, aqui estou. Faz a tua obra em minha vida. Faz a tua obra em minha vida. Olha aí Deus acalmando a tempestade aí, irmão. Deus está dando calmaria para o teu coração aí agora. Pessoas preocupadas, receba alívio de Deus aí agora. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua casa. Essa doença, Deus está colocando a mão. Deus está colocando a mão aí agora. Eleve a seida, manda lá do teu lado e vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. A tempestade vai passar, igreja. Não há um mal que nunca acabe, a dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, Deus vai te ajudar. Ele está aqui e vai. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado e vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Pode tomar o assento, igreja. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte, que exalta e